Fala, peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Nesse vídeo de hoje nós vamos responder uma pergunta interessante, né? Vamos analisar sob uma perspectiva ampla a pergunta do peregrino. Deixa eu até chegar mais perto aqui. Ele perguntou assim, ó: existe algo como uma lei da castidade na maçonaria para os maçons solteiros, né? Foi especificamente essa pergunta que ele fez. Então vamos conversar sobre esse assunto. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E se você está chegando aqui agora pela primeira vez, vou fazer um convite do fundo do meu coração, que é: faça a sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos. Já deixa o seu like e ative as notificações, assim você fica por dentro de todos esses assuntos que orbitam a maçonaria. E antes de começar, eu queria te dar um recado muito importante para o teu futuro. Você que é uma pessoa... Milagres não existem e você sabe bem disso. Para tudo é necessário planejamento. Já pensou em fazer um planejamento financeiro? Ninguém melhor do que uma pessoa tecnicamente habilitada para isso. Por isso que eu tenho uma parceria com a Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Consulte um dos nossos especialistas. Ele vai lhe apresentar um plano concreto de planejamento e investimento que realmente pode mudar a sua vida, através do consórcio imobiliário de altos bens e serviços. E se você não pensou nesse assunto ainda, faça uma consulta. Você vai ver que vale muito a pena. Use o código 7777 no WhatsApp aqui embaixo. Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Um negócio de irmão para irmão. A pergunta específica foi do querido professor José Carlos Mundo da Lei. Isso, ô louco. Professor José Carlos. Professor José, muito obrigado aí pela pergunta. Ele perguntou assim, ó: existe algo como uma lei da castidade na maçonaria para maçons solteiros? Não, não existe, né? Mas vamos analisar esse contexto de uma forma mais ampla, né? Só para o senhor entender, professor José Carlos, a questão aqui é a seguinte: maçonaria, ela não possui dogmas, né? Ela é diferente, né? Ó, não sei se vocês estão escutando, tem um sino, tem uma igreja aqui perto, né? Ela é diferente das correntes religiosas, né? Correntes religiosas, uma das características que diferencia a maçonaria, uma ordem iniciática, né? Ordem de linha iniciática, como a maçonaria, por exemplo, mas sendo mais específico, né? De correntes religiosas como a Igreja Romana, por exemplo, são a questão da adoção dos dogmas, né? A Igreja de Roma, por exemplo, tem uma série de dogmas, né? Dogmas, para quem não sabe, são princípios incontestáveis, né? Então, ou seja, se você faz parte da Igreja de Roma, né, tem algumas coisas que é lei e é isso, aceite. Você não tem como, vamos dizer assim, questionar esse tipo de coisa. Coisas como, por exemplo, Maria é mãe de Jesus, né? Coisas como Jesus faz parte da Santíssima Trindade, Jesus é Deus, né? É em um só, Deus Pai. Pai, Filho e Espírito Santo, né? Seja Deus, Espírito Santo e Jesus, né? O homem, certo? Entre outras coisas, né? Então também foi adotado no decorrer dos séculos, foi sendo reforçado, né? Em vários concílios da Igreja de Roma, como o Concílio de Trento, que é um concílio do século XVI, né? Como o Concílio Vaticano II, essa questão da castidade, né? O sacerdote da Igreja Romana, ele não pode casar, né? Não pode ter, ele tem que se abster, né? De atividades sexuais, né? Isso é meio que comum em algumas linhas, né? Mas que a gente acaba mais conhecendo é a Igreja de Roma, né? E só que daí tem uma questão que eu queria levantar nesse aspecto, que é a questão do castos, né? Castos, a palavra quer dizer pureza. É uma busca que a pessoa, ela vai ela não é somente essa palavra, ela é bem ampla. Ela não se refere somente à questão sexual, para quem não sabe, né? Ela é uma questão ampla. Na verdade, quando você inicia, né? Um caminho, uma jornada espiritual, seja por um sistema de metafísica, né? Seja por um sistema sacerdotal, de uma linha religiosa, né? A pureza, ela vai caminhar, né? São alguns valores e algumas virtudes que elas vão caminhar de forma concomitante com essa caminhada de recebimento de influência espiritual e aumentar de consciência, né? Claro que os objetivos sempre são distintos, né?
como eu falei, existem, de grosso modo falando, existem linhas metafísicas, né, correntes de metafísica, né, existem correntes religiosas e correntes iniciáticas como a maçonaria, né. A maçonaria é mais popular, podemos pôr nesse sentido, e é uma organização que não possui dogmas, como eu falei, né? Então não existem princípios incontestáveis na maçonaria, né? Talvez daí você que está escutando, que é maçom, né, você fala, não, mas para ser maçom tem que crer no grande arquiteto do universo, né? Nem isso, eu digo para você, ele é um princípio incontestável. Por quê? Porque existem linhas, né, que são ligadas ao Grande Oriente da França, que há muito tempo já desconsideram esse tipo de coisa. Se você observar a maçonaria como um todo, né, um movimento mundial, você vê que não, né? Então existem, claro, as linhas, como eu falo, linhas tradicionais que trazem, as linhas tradicionais trazem esse tipo de perspectiva, né? Que é a crença em um princípio criador, ao qual se chama grande arquiteto do universo, e daí, claro que cada um dos membros vai fazer seu juízo de causa com relação ao que ele acredita que é o princípio criador, se é o Deus judaico-cristão, né? Ou se é o Odin, ou se é o Zeus, né? Vai depender muito da cultura, né? Porque a maçonaria tem que observar que também ela está presente em várias culturas, em vários países, né? Então, tem países que têm religiões diferentes, né? O Islã, o Alá, mas o Alá é o mesmo Deus do judaico-cristão, daí já entra em algumas polêmicas, né? Não vamos entrar nesse assunto, mas é só para você entender como funciona isso daí. Então a maçonaria, ela tem essa questão da liberdade de pensamento e ela se expressa até mesmo nisso daí, né? Em linhas que não, de fato, requerem que a pessoa creia em um princípio criador, né? Apesar de que na linha tradicional, se a pessoa, para entrar, né, a primeira questão que é levantada, que é perguntada, que é questionada, é justamente se a pessoa acredita, né, que ela é uma mera coincidência do universo, né? Ou ela crê num princípio criador, crê em um Deus, uma divindade, né? E crê numa vida futura. Isso aí é um aspecto muito interessante, porque abre o leque para o contexto da metafísica, né? E não tem nenhum ponto aqui, professor. Opa, deixa eu pegar aqui de novo. Tem uma ambulância aí. Professor, deixa eu pegar o iPad aqui, o professor José Carlos. Não tem nenhum regramento assim para solteiros, né? Só que aquele negócio, como eu sempre falo, quem me acompanha aqui sabe, né? Eu sempre falo da questão dos sistemas, da progressão dos sistemas maçônicos, né? Então, à medida que você vai dedicando, maçonaria é muita dedicação, no meu ponto de vista, é muito estudo, muita pesquisa, muita reflexão, muita análise comparativa de contrastes do que as coisas são faladas, né? Então, você veja, eu falo muito que é um caminhar, né? E os sistemas... Isso tipo assim, é um troço que está na cara dos sistemas maçônicos, né? É um caminhar de descobrimento e agregar de virtudes, né, e de valores, né? Essa questão da castidade também se enquadra nesse tipo de valor e de virtude, até podemos pôr desse jeito, né? Porque ela vai descambar na sua conduta pessoal como ser, né? Então a pessoa que almeja, né, algo a mais, né, nesse caminho de busca de aperfeiçoamento e vai pela linha da maçonaria, buscar esse tipo de coisa, e eu falando de uma forma, uma pessoa muito séria, né, que se dedica, né, ela vai achar. Pesquisadores sérios acham o caminho, né? E essa caminhada, né, para dentro de você mesmo, né, que o segredo é o tal do vitriol, né? Visita interior e terra e retificando em Vênus ocultam lápide. Visita o interior da terra e ali você descobrirá a pedra oculta, você vai descobrir a sua essência, né? Sua essência espiritual, sua essência como ser, né? E esse trilhar, essa caminhada, ela é um agregar também de valores, de virtudes e de mudança de conduta, sem dúvida nenhuma, né? Você vai começar a perceber várias e várias coisas nessa caminhada, né? Que são coisas que para pessoas comuns, aqui hoje é tão vulgar até algumas questões aí, né? Que pro iniciado, né? Na verdade, você tem a resposta desse tipo de coisa, né? Então, muitos preconceitos, né? Preconceito, por exemplo, religioso. O iniciado, de fato, ele entende que cada um vem de uma determinada cultura, que vai ter sua perspectiva, né? Se aquela linha for uma linha
de fato, vamos dizer, uma linha tradicional, uma linha correta, uma linha verdadeira, né? Mesmo que seja diferente daquela linha daquele determinado iniciado, ele vai ter a plena compreensão, né? E obviamente até vai conhecer de determinado aspecto, ele vai conhecer essa outra linha, né, e vai saber, né, que apenas muda-se a parte externa, né, se muda, a essência continua a mesma. Né? Então, esse caminhar de consciência, podemos pôr desse jeito, através da questão, por exemplo, da maçonaria, como a gente trata aqui no canal, é desse jeito. Se a pessoa é um iniciado de fato, né, muitas dessas questões que a gente vê tão comuns, né, são tão comuns nesse dia de hoje, elas acabam caindo por terra, né, porque você vai, na verdade, como se fosse, vamos por assim, né, um pássaro saindo do ovo, né, que é uma casca grossa, né, tem todo aquele esforço para sair, né, você não tem o bico ainda, né, formado, você é um embrião ainda, você tem que esperar, né, você tem que receber aquela força, aqueles nutrientes que vão fazer com que o teu corpo fique cada vez mais forte, né? Isso estou falando no contexto geral e é uma metáfora para quem não entende, né? Vai ficando cada vez mais forte, vai criando o bico, daí com o bico você vai conseguir bater, né? Bater lá naquela casca dura, que é a casca de ovo, e daí você vai ter acesso a um outro universo, né? Que ele é totalmente, né, diferente desse universo do ovo, né? A gente podia conversar sobre isso sobre muito tempo, né? Então, a caminhada é essa, né? A pureza, ela faz parte também, né? E isso carece de muita reflexão, né? O que é ser puro? Você pode ser casado, pode ter sua esposa e tal, né? E ter as suas atividades que são atividades do ser humano. E ser puro? Sim, pode. Certo? Claro que tem, como eu falei, existem algumas linhas, principalmente sacerdotais, né, ou linhas de metafísica, né, de monges e tal, né, que acabam que buscam a iluminação, né, a diferença de uma linha e da outra é justamente que o objetivo de uma linha metafísica é a busca da iluminação, que a pessoa acaba se colocando nisso daí, nessa pureza, né, ela acaba cada vez mais, ela acaba indo para o aspecto mais sutil, né, enquanto isso daí faz parte mais do nosso aspecto instintivo, então vai se tornando mais puro, mas pode ter uma vida normal, né? Tanto os maçons casados, né, quanto os solteiros também, né? Mas claro que isso vai depender muito do nível de consciência que cada pessoa acaba alcançando nessa sua jornada. Beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Espero que tenha respondido a pergunta do meu querido professor José Carlos, certo? E até o nosso próximo encontro. E recomendo você conhecer meus materiais lá no meu site, luismiller.com.br. Até o nosso próximo encontro, um fortíssimo e grande abraço.